O direito à segurança, o direito à liberdade, que são direitos individuais, direitos e deveres individuais. A gente vive numa sociedade, numa coletividade, então precisamos não só ter direitos de cada um, né, mas também o dever desse cada um com os outros. Então tem a cidadania individual, que diz respeito aos direitos e deveres do cidadão e da cidadã do ponto de vista individual. E nós temos também os direitos sociais, os direitos coletivos. São os direitos, né, que dizem respeito à vida em sociedade. E também contempla direitos individuais, direito à educação, direito à saúde, direito à cultura, direito ao transporte, direito à segurança, há diferentes direitos que dizem respeito à vida na coletividade. E tem os direitos de cidadania, que eles chamam de direitos, né, difusos. Quer dizer, é o ápice, é o principal que junta todos os outros direitos de cidadania, para que uma pessoa, homem ou mulher, tenha assegurado o seu direito como cidadã e como cidadão. Cidadão e cidadã é o direito de ter direitos. O direito à cidade, por exemplo, né? Uma cidade saudável, uma cidade segura, uma cidade democrática, uma sociedade sem preconceitos, uma sociedade que dá oportunidade a todos. Isso é a cidade, né? É a questão, é o exercício pleno da cidadania, é você ter direito à cidade e ter todos os direitos como cidadão nessa cidade. E para que isso exista para todos, a cidadania, né, plena para todos e todas, numa coletividade, numa comunidade, numa sociedade, a principal necessidade para que se garanta isso é o exercício da cidadania política, a cidadania em relação ao poder. Política vem de polis. Polis é uma palavra grega que tem relação com o conceito de cidade. Cidade gera cidadão, gera cidadania. Quer dizer, são termos correlatos e eles todos estão, de uma certa forma, expressos, contidos na cidadania política. Ora, se vocês estão num curso de cidadania e vocês vão aprofundar esses vários aspectos de ser cidadão, de exercer plenamente sua cidadania, vocês vão, evidentemente, ter que abordar todos esses aspectos que expressam aquilo que deve ser pleno numa sociedade civilizada, numa sociedade plural, numa sociedade democrática, numa sociedade que garante a todos, de forma plena, esses direitos todos. E para que isso exista, é necessário que a política nessa sociedade se dê de forma a garantir a todos, né, todos esses direitos de cidadania. Eu vou tentar fazer rapidamente uma fala, mas se no curso dessa fala tiver algum ponto que eu esteja falando, alguma coisa que eu disser que não está claro, que está confuso, que não está compreensível, levanta a mão e diz: eu quero uma explicação melhor disso, certo? Mas enquanto isso, a gente está dando para entender, não está complicado, está claro mesmo, então vamos continuar. Então, o conceito de cidadão, o conceito de cidadania, né? As várias expressões ou manifestações de cidadania. E dentro disso, a questão da cidadania política, que é o foco da nossa conversa de hoje à noite.
Por isso que eu comecei com essas observações, considerações, para dizer o quanto vocês foram felizes. Não é só felizes, quer dizer, vocês atentaram, os coordenadores dessa escola, desse curso, perceberam que fazia todo sentido começar o curso exatamente pela dimensão mais elevada da cidadania, que é a cidadania política, que é o exercício do poder. E o poder é necessário para que os outros direitos de cidadania sejam atendidos. Está claro isso? Tá. Por isso nós estamos começando hoje aqui, exatamente discutindo a reforma política. E que no fundo não é outra coisa senão a reforma do sistema político brasileiro, que é muito mais do que a questão eleitoral, é muito mais do que os partidos políticos, que é muito mais do que eleições. E aí a gente entra diretamente no tema que vocês me atribuíram como ponto de reflexão na noite de hoje, que é a reforma política. Quando a gente fala uma reforma, a gente fala de uma coisa que já existe, a reforma de uma casa. O que é a reforma de uma casa? É exatamente mexer nela, seja na sua estrutura, nos seus fundamentos, seja na sua parte complementar àquilo que é a base dessa casa. São os alicerces que sustentam as paredes que depois sustentam o teto, e que tem que ser uma estrutura que dê condições de funcionamento adequado dessa casa. Se é uma casa residencial, ela tem que ter um tipo de projeto e de modelo que atenda à finalidade de uma casa para as pessoas viverem nela. Se é um escritório, é um outro tipo de estrutura, um outro tipo de modelo, um outro tipo de projeto. Concorda? Se é uma outra estrutura, por exemplo, uma igreja, uma igreja já tem uma outra estrutura, mas todas essas estruturas têm uma base, têm paredes, elementos que complementam e tem um teto. Quando a gente fala a reforma da casa, você tem que definir qual é o tamanho da reforma. Você quer transformar totalmente essa casa? Você quer ampliá-la? Você quer levar os níveis dela? Acrescentar andares a ela? Você quer dividir o espaço com paredes que você coloca entre um pedaço dela ou outro? Você quer fazer um contorno a essa casa ou esse imóvel? Portanto, a reforma de uma casa é a reforma de algo que existe e que se quer melhorar essa casa, reformando ela, mas preservando a sua estrutura. Você não pode abrir mão dos alicerces da casa. Porque se você mexe desde os alicerces até as paredes, até o teto, desmancha tudo, aí já não é uma reforma, aí é uma nova construção. Você demole, está demolindo, põe abaixo toda a casa e você faz uma outra casa no mesmo terreno, mas com outro traçado, com outro projeto, com outras disposições que vocês querem alterar naquele modelo original que era a casa. Portanto, você tem uma reforma pequena ou média e você tem eu vou até ousar dar um termo, fazer uma revolução. Em vez de fazer uma reforma, você transforma, faz uma outra coisa. Você mexe nas raízes. Revolução vem do termo raiz, mexer nas raízes. Vamos supor que vocês queiram não só fazer uma reforma, uma pintura de outra cor, uma disposição diferente das paredes, dar fazer uma maquiagem na casa, mas você quer fazer uma outra casa. Aí já não se trata de uma reforma, se trata de uma
comparar isso, a usar esse exemplo para ver o que está acontecendo hoje no Brasil do ponto de vista da reforma política. O que uma reforma política reforma? Ela reforma aspectos de um todo da organização política da sociedade, cuja cabeça dela é o Estado. O Estado, onde se exerce o poder. Uma coisa é o Estado, que é permanente, outra coisa é o governo. São coisas relacionadas, mas não são a mesma coisa. Por exemplo, os governos são aqueles que a gente elege de 4 em 4 anos e pode até reeleger quando tem reeleição. Agora, o Estado é o modelo de organização política que existe e que é permanente até um dia que se queira mudar esse Estado. Aí a coisa já é mais profunda. Aí você muda na essência do Estado. Agora, quando você quer simplesmente mudar o exercício de quem vai exercer o poder do Estado, quem vai governar o Estado, quem vai administrar o Estado, aí é governo. Está clara a diferença? Por exemplo, uma política pública de saúde. Por exemplo, o SUS, o Sistema Único de Saúde, é uma política do Estado. Seja o governo Collor, não foi o Collor que não tinha ainda o SUS, seja o governo Itamar Franco, o governo Lula, Itamar Franco foi antes do Collor, não, foi depois do Collor. Seja os governos Fernando Henrique, os governos do Lula, qualquer governo, de esquerda ou de direita, quando tem uma política de Estado, ele é obrigado a cumprir essa política. Está claro? O SUS, Sistema Único de Saúde, é uma política de Estado. Claro que o governo pode fazer melhor ou pior essa política, mas é uma política que persiste, apesar da mudança de governo. Um governo que pode ser mais ou menos fiel ao cumprimento dessa política de Estado. Está claro isso? Mesma coisa na educação. O modelo de educação vigente no país, quando você tem o ensino fundamental, tem o ensino médio, tem o ensino superior, com essa organização da educação no país, essa é uma política de Estado. Agora, o governo, quando opera essa política de Estado e define, por exemplo, a remuneração dos professores, a metodologia de ensino, a política salarial dos trabalhadores da educação, isso é uma questão de governo. Agora, a organização da forma como a política de educação se organiza no país, essa é uma política de Estado. Está claro? No caso da reforma política, ela poderia ser uma reforma que reformaria tudo. Reformaria o Estado que é formado por poderes, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. O Estado que tem um caráter federativo, o Estado é uma federação, onde 3 esferas existem na organização do Estado brasileiro. Quais são essas esferas? Município, Estado e União. São as esferas de poder do Estado. Está claro? E tem os poderes legislativo, executivo e judiciário. Tem a federação, municípios, estados e União. E todos os outros aspectos da vida política do país obedecem a essa organização. No caso da disputa de poder e exercício de poder, você tem um sistema próprio, que é o sistema eleitoral.